vela. No Ele braço. quer, sabe, produzir algo, um resultado. Eu lembro do Sóstenes Mendes, que é o ministro de BH, que eu respeito muito, ele é pastor do Projeto Adoradores. E o Sóstenes, ele tem músicas lindas, né, compositor, cantor e tal. E ele era jovenzinho e ele conta essa experiência, e me tocou muito essa experiência dele, me mudou a maneira de eu ver, né, a plataforma. A gente estava numa adoração em Adoradores, na Árvore da Vida, lá em Sumaré, há muitos anos atrás, e ele contou essa experiência e me marcou para sempre. Ele disse que, quando ele era jovem, o pastor chamou o Sóstenes e falou: Sóstenes, prepara o louvor, você vai dirigir o louvor no próximo domingo. E o Sóstenes foi para o quarto, buscou a Deus. Senhor, o que o Senhor quer ouvir de nós? A gente quer cantar algo que te agrade, a gente quer atrair a sua presença com os nossos louvores. E ele se consagrou, e ele se preparou, e ele buscou ouvir de Deus o que Deus queria ouvir, né? E ele se preparou, beleza, foi e ministrou. Quando o Sóstenes ministrou, foi uma manifestação da glória de Deus. As pessoas foram tocadas, testemunharam no final do culto, ficaram maravilhadas. Eu senti a presença de Deus. Tinha muito tempo que eu não sentia isso nessa igreja. Foi um mover, assim, no domingo de manhã. O pastor ficou tão empolgado com aquilo que ele tinha visto acontecendo, que ele virou para o Sóstenes e falou assim: no domingo que vem, você de novo. E aí o Sóstenes pensou: deu certo. Então, eu vou fazer o quê? Eu repito a lista. Ele não buscou, ele não se consagrou, ele não quis ouvir de Deus o que era para fazer. Ele fez o que ele achava que dava certo. E aí ele falou assim: e aí o que aconteceu? Aí o auditório inteirinho falou assim: não aconteceu nada. Ele falou assim: aconteceu tudo. Aí a gente ficou assim, perplexo, olhando para ele. Como assim aconteceu tudo? Ele falou assim: houve um mover. As pessoas choraram, as pessoas se quebrantaram. Eram as músicas certas. Mas aí, quando acabou, tinha um vazio dentro de mim. O Espírito Santo falou: na semana passada, eu fiz. Hoje, você. Então é isso. O artista, ele tem essa... O Paulo compartilhou com a gente uma ilustração, não sei se você lembrou essa. Ele falou assim: qual a diferença de um ventilador e um moinho? Ele falou: porque os dois têm hélice. Os dois trabalham com vento, só que um capta o vento e o outro gera vento. Uhum. Ele falou: e aí a grande diferença é que o ventilador gasta energia e o moinho produz. Uau. Então é o que você está falando, né? No primeiro dia, ele vai para o quarto e capta o vento. Sim. E aí você sai cansado fisicamente da plataforma, mas energizado, porque, cara, eu produziu energia. Que doçura. Termina com todo mundo vivo, né? Sim. E aí o ventilador faz vento, né? Uhum. Ele, vamos na força do braço, nós vamos fazer um vento aqui hoje. Exatamente. Entendeu? E termina a gente esgotado, né? É o que você está falando, né? Terminei com um vazio dentro de mim, né? E eu fiquei... Aquilo me impactou de um jeito, Douglas, que eu pensei: eu não quero isso para mim. Eu não quero ser uma performance, eu não quero... Porque na época eu ainda cantava com Diante do Trono, né? E eu pensei: eu não quero isso. E eu já via isso na vida da Ana. A Ana Paula sempre nos ensinou muito isso, né? Apesar dela sempre falar: olha, busca... O que ela falava? É importante você ter alguma coisa para trazer para a plataforma, entendeu? Então, busca no seu secreto. Porque não adianta você vir para a plataforma, ficar com a cara fechada, ficar com o bico, ficar... Entendeu? Então, vai buscar na sua vida com Deus para você ter o que repartir, né? Ela falou assim: você tem que estar pronto para adorar, desconectado de tudo em volta, para você fluir com facilidade. Então, isso eu já aprendia. Mas com esse testemunho do Sóstenes, eu fui despertada. Sabe como é? Como se Deus me desse um sacolejão assim. Eu falei: uau, o artista, ele pode produzir emoções. Tanto é que você vai num show secular, você sai de lá, chora, fica emocionado. Nossa, arrepia. Que êxtase, arrepia. Mas não muda de vida. É a unção que quebra o jugo, né? É Deus operando em nós que transforma. Não é o ministro produzindo vento, né? Então, assim, isso me impactou muito. E como a gente vê esse tipo de coisa, as pessoas estão querendo resultados. Então, elas entram por esse caminho do auto-engano. Sim. E elas começam a produzir vento, usando o seu exemplo. Literalmente, elas fazem acontecer um movimento que não santifica ninguém, que não muda a vida de ninguém. E tá todo mundo esgotado no final. Todo mundo esgotado no final. Eu já fui assim, em conferência que você ouve depois que um monte de gente saiu da igreja, que um monte de gente tá machucada, que um monte de gente tá... Exatamente. Porque a gente tentou fazer no braço produzir. Exatamente. Isso é tão grave, porque
É tudo que Satanás quer, a adoração que era para Deus. Né? E a gente não pode ser inocente, Douglas. O que não vai para Deus, o diabo não despreza. Ele vive de restos e ele vive muito bem com restos. E para ele é suficiente, desde que não chegue no destino que tem que chegar, que é o único que é digno. Você já viu o livro do Bob Sorg, Não é Negócio, é Pessoal? Não. Não. Ele conta uma ilustração, ele está falando sobre amigos do noivo, né? Que nós somos os amigos do noivo. Tal. E aí ele dá esse exemplo. Ele fala assim, imagina que o noivo, né, leve a noiva para um jantar, né? E aí o noivo vai com a noiva, ele vai num restaurante e tal. Por quê? Porque ele está cativando ela, ele está ganhando ela, né? E aí ele fala assim, e aí para compor aquela noite romântica, ele contrata um violinista para vir tocar, para que ele possa ser ainda mais romântico com ela e ela ter ainda mais olhos para ele. E esse violinista começa a tocar e a noiva começa a se impressionar com a habilidade desse violinista. E esse violinista começa a trocar olhares com a noiva. Ixi, E de repente a noiva não está mais olhando para o noivo, mas está mais olhando para o violinista e seu dom do que para o próprio noivo. E aquilo fez uma figura para mim sim. tão forte, de tipo, e violinista, mas você vai pensar, né, no grupo de louvor, mas é tão fácil também o pregador, é tão fácil qualquer um fazer isso, né? De repente a noiva está apaixonada por você e quer uma foto com você. Ai, é terrível. Não, uma das piores coisas que me aconteceu, além das fotos, foi uma vez eu acabei de ministrar, uma mulher chegou para mim e falou assim, Helena, eu não consegui tirar os olhos do seu colar. Ai, Douglas. Eu falei assim, porque eu amo os colarzão, né? Sim. Eu amo os colarzão. Agora eu já entendi. Na pregação, não posso usar colarzão. Entendeu? Na pregação, não posso usar. Nada que diz... Eu me lembro, assim, eu recebi um conselho de mestre, assim. O Sérgio Gomes foi o regente do Diante do Trono por muitos anos. Todo o tempo que eu e o João Lúcio estivemos no Diante do Trono, ele foi o regente. E o Sérgio, além de ser o regente da orquestra, ele também foi um professor para a gente. Já nos conhecíamos desde o El Chamar. Na primeira pregação... Na primeira, não. Teve uma das pregações que eu fiz no Diante do Trono, que foi a arte na adoração, que foi uma pregação muito dinâmica. Eu levei malas para o púlpito e foi muito dinâmico. E as pessoas comentaram muito. Eu lembro que na época foi trend top da Twitter, né? Não sei o que era. Twitter. Enfim, deu um negócio assim, o pessoal ficou muito empolgado com a mensagem e tal. Ela teve uma visibilidade muito boa. Aí, quando acabou tudo, o Sérgio virou... E todo mundo me elogiando, né? Helena, que mensagem. Foi muito legal. Puxa, que legal. A gente se envolveu. Eu fiquei feliz, né? A melhor do congresso. Aí ele me chamou na sala dele no dia seguinte. Eu trabalhava na empresa, Diante do Trono, né? E ele também era presidente da empresa. Ele me chamou e disse, Helena, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma comunicadora. Aí eu já, né? Achei legal receber aquele elogio do chefe. Você é uma comunicadora. Esse é o seu problema. Toma muito cuidado para o seu dom não engolir a mensagem. Você tem que vigiar. Porque como você é uma comunicadora, você vai comunicar. Mas o seu dom não pode se sobrepor à mensagem que você está carregando. Meu Deus. Uau! Que Aquilo conselho. foi um conselho de ouro, Douglas. Quando eu vejo assim, que as pessoas estão rindo muito na minha pregação, aí eu já... Menos, Helena, você está indo, entendeu? Você não é animadora de auditório, você não é animadora. Stand-up né? comedy. Você não é stand-up comedy. Não tem nada contra. Sim. Reserva um lugar para isso, né? Mas eu sei que... Naquele momento é a mensagem. Exatamente. Eu sei que o humor, ele cumpre uma função, né? Por exemplo, a gente vê o Cláudio Duarte. Que coisa linda, como Deus usa o Cláudio Duarte. Sim. E na pregação, né, você percebe que tem um tempo da pessoa quando vai ficar concentrada. Yes. Então, se ela dá uma risadinha ali de 30 segundos, ela Dá volta. aquela né? relaxada e volta, exatamente. Volta mais 10 minutos ali. Usado em doses homeopáticas no momento certo, né? E realmente controlando isso para não deixar o que é mais importante ficar em segundo plano. Sim. É esse que é o sentido da coisa. Você pode usar do humor, mas ele não pode se sobrepor à mensagem, né? E isso foi um conselho de ouro. Conselho maravilhoso. Maravilhoso. E eu tenho procurado colocar ele em prática. Eu peço ao Espírito Santo, me ajuda, me dá, né, a porção aqui. E é isso. E uma coisa que eu tenho meditado ultimamente é um termo, né, que está atrelado
aos discípulos, né? Aos primeiros discípulos, que é testemunha. E aí eu tenho falado para as pessoas, eu preciso transicionar de pregador para testemunha. De professor para testemunha. Porque eu consigo ensinar o que eu li, né? Explicar o que eu aprendi, sim, mas testemunhar é o que eu vi. Exatamente. O que eu vi, o que a gente apalpou, né? Então, é isso. E a testemunha não precisa de um belo dom de comunicação. Ela precisa ter estado realmente. Exatamente. Experimentado realmente. Ter visto realmente, né? Isso é um desafio. Agora, você falando dos ministros de louvor, né? Usando os artifícios, né? Eu lembro que eu estava no acampamento. E aí o ministro de louvor falou assim, ó. Tira o pé do chão, te louvarei. Eu falei, como que eu vou pular nessa música? Só se eu flutuar, né? Você vê que não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes as coisas mais sem nexo. Mas é porque é cacuete, né? É cacuete. É cacuete. Pregadores têm, ministros de louvor tem cacuete. Gente, pelo amor de Deus, gente, perde o cacuete, pelo amor de Deus. Tá falando. Pensa, deixa Deus te dirigir. Sai do volante, deixa Deus te dirigir, porque a pessoa fica, sabe? Não, eu sei fazer. Esse que é o problema, quando a gente acha que sabe fazer. Né? E aí vai no automático mesmo. Eu me lembro... As pessoas estão tão no automático que falam assim, como é que é? Abre os seus olhos, fecha a sua boca, abre os seus olhos. Elas invertem a ordem. Sim, é uma loucura. Não. E a gente tem que realmente prestar atenção, porque tá todo mundo meio que no automático. Já vai repetindo as coisas. Eles veem o modelo, reproduz, faz um coração para Deus, joga a mão para o alto, tira o pé do chão, já virou jargão. Entendeu? Não é um show, gente. Sim. Entendeu? É um momento onde a igreja se reúne, supondo que eles estão vindo cada um da sua casa com a sua vida privada de devoção, e aí se reúne na congregação para juntos. Eu venho com o meu pouquinho, você vem com o seu pouquinho, você vem com a nossa sede reunida, traz a presença dele. Né? A gente é saciado. E as pessoas saem entretidas, mas Deus não passou nem perto do culto. Aí é duro. E o diabo pegou, roubou. E essa questão do pulo e tal, né? Ele tem esse lugar, né? Porque às vezes é uma explosão de alegria, sim, né? Uma gratidão. Mas é uma coisa legítima. E aí acontece, Acontece, né? É maravilhoso. E, inclusive é maravilhoso porque acontece de um jeito que você não pode conter. Né? Agora, a manivela gospel, eu tenho que parar, gente. Para com a manivela gospel, tira o pé do chão. Se o povo estiver alegre, eles vão tirar o pé do chão. Não tem jeito da gente ficar parado diante do Senhor, né? Quando a gente é inundado da alegria do Espírito Santo, tem jeito. A gente vai pular mesmo. Mas às vezes tem que ser o joelho no chão e às vezes tem que... Né?